Tudo certo? Pois bem, as 3 novas proposições, a página 55 é somente o cabeçalho. Não são as 3 proposições fundamentais, estas nós já vimos. Depois dos 5 fatos comprovados, a página a que me referi, que é o cabeçalho, 3 novas proposições, nota. Como eu vou falar bastante durante material de leitura universitários, tem um universitário ou universitária pronto a ler? Pode se candidatar. Elisa Posso ler? Pode? Então tá. Anota, né? Uhum. O primeiro volume de A Doutrina Secreta tem como tema o nascimento do cosmos, cosmogênese. O segundo volume 3 da edição da Adyar, com 6 volumes, trata do surgimento do homem, a antropogênese. Sua primeira seção, tal como o volume precedente, se baseia nas estâncias extraídas dos mesmos registros arcaicos que as estâncias sobre cosmogonia. Como uma indicação do tema central, as notas preliminares, que servem de introdução às estâncias e comentários, são precedidas por uma passagem de Isis sem véu. Provocante e desafiador para os líderes do pensamento científico e religioso contemporâneo, o extrato prepara o leitor para as ideias presumivelmente revolucionárias sobre a história do homem que são oferecidas no registro oculto. Nas notas de Bowen, Madame Blavatsky atrai a atenção do estudante para estas notas preliminares, que começam com a colocação de 3 novas proposições a respeito da evolução do homem. Naldo, seu microfone está fechado. Desculpem. Eu vou tentar explicar de forma prática. A edição da Sociedade Teosófica Internacional em Adyar, quando traduzida para o português na editora Pensamento, resultou em 6 volumes. Tá bom? O primeiro volume trata da cosmogênese, o terceiro da antropogênese. E no meio, o segundo trata de uma série de questões interessantes sobre conhecimento esotérico. O primeiro e o terceiro, na edição da Pensamento, que é o que nós dispomos em língua portuguesa, contém as instâncias do livro de Dizian, extraídas dos preceitos do livro de ouro, ao qual a senhora Blavatsky teve acesso com a ajuda dos mestres, e teve um trabalho enorme para traduzir em língua inglesa, e outras pessoas tiveram também um trabalho enorme para traduzir para as línguas modernas, inclusive para o português. Então, deixa eu mostrar de forma prática. O volume 3, Antropogênesis, eu achei com muita facilidade, porque a loja Sírio está quase terminando. Depois de cerca de 15 anos de estudo.
O estudo do volume 3 é acompanhado pelo volume 4, porque, por uma questão de tamanho, a editora Pensamento se recusou a publicar um livro que ficaria assim, ó. Então, a gente estuda o 3 junto com o 4, para entender a origem e evolução do homem. As instâncias aqui no 3 são 12, são todas a respeito do homem e sua evolução. O volume 1 é a introdução de tudo, tem o proêmio e introdução e um resumo lá no fim, e tem as instâncias que tratam da evolução, da origem e evolução dos deuses e do universo, que a gente chama de cosmogênesis. E a cosmogênesis, ela não é bolinho. São as instâncias mais difíceis da obra. Eu acho que já cheguei a dizer isso para vocês, que a cosmogênesis, como sendo as instâncias mais difíceis da obra, a loja Sirius, como loja, decidiu estudar depois. Decidiu pensar como Sócrates e Platão. Primeiro o homem, depois Deus e o universo. É uma das sugestões em determinado artigo que eu mandei para vocês há algum tempo atrás. As instâncias do volume 1 são apenas 6. Mas nessas 6 instâncias está sintetizado como surgiu o universo, os seres incorpóreos que emanaram, dividiram-se em hierarquias e passaram a criar as coisas físicas, reduzindo um pouquinho o sistema solar em que habitamos e o planeta Terra. Ponto. Aí tem uma série de explicações. O volume 2 serve para a compreensão de toda a obra. Uma série de artigos da senhora Blavatsky, explicando muita coisa sobre a sabedoria esotérica de forma geral e sobre a doutrina secreta. O volume 5 trata-se de uma coletânea de artigos reunidos pela senhora Annie Besant, e há diversas controvérsias sobre ele, controvérsias às quais, no momento, não me cabe me alongar. O volume 6 é igualmente controvertido, pelo mesmo motivo, organizado pela senhora Annie Besant e pelo senhor Leadbeater. Então, Francinaldo, você está sugerindo que não leiamos o volume 5 e 6? Longe de mim. Leiam os volumes 5 e 6, porque é muito proveitoso e muita coisa do volume 5 e 6 foi reunido a partir de manuscritos deixados pela senhora Blavatsky. Tá certo? Mas há quem diga no meio teosófico que os livros mais interessantes disponíveis em português são esses 4. Porque em inglês, The Secret Doctrine são apenas 2 volumes
equivalem a estes, e a versão utilizada por outros movimentos teosóficos diferentes de A preferiu não incluir a coletânea de artigos reunidos pela senhora Annie Besant e pelo senhor Leadbeater, por enquanto. Mas isso não significa que aquela coletânea lá, que em português são os volumes 5 e 6, não tem o seu valor. Digo porque já li muita coisa neles e tirei bastante proveito. Certo? A teosofia preconiza o seguinte: você é livre para ler, viu? Não outorgue o seu direito de ler e julgar a outrem. Julgue você, através do seu discernimento, o valor espiritual de qualquer obra. Você vai lendo. Chegou num ponto que é só maionese, você diz, bem, eu não como maionese, mas aqui o que for interessante para mim, eu vou tirar para mim ao lado, e o que tiver destoante com a filosofia esotérica e com os ensinos originais dos mestres, eu coloco uma interrogação. Espero que as coisas se esclareçam. Tá bom? Fica melhor. Assim a gente evita partidarismos e divisões. A sociedade teosófica, que é uma coisa diferente de teosofia. Teosofia é uma coisa que sempre existiu e sempre existirá, porque são os ensinamentos arcaicos da humanidade presentes em todas as tradições e civilizações religiosas, científicas e filosóficas. Isso é teosofia. Mas a sociedade teosófica é uma organização humana e os pensamentos são muito conflitantes. Às vezes, levados por uma tendência ou por outra, algumas pessoas se arvoram no direito de dizer isso é bom, aquilo é ruim. Cuidado! Verifique você, como o senhor Buda recomendou. Examine você qualquer livro dito sagrado. Determine você se tem pertinência pelo seu raciocínio e seu discernimento. E se por acaso encontrar alguém que lhe diga, eu sou o Buda, mate-o. Porque um genuíno mestre espiritual nunca diz eu sou. Essa coisa de eu sou é coisa da personalidade. Um verdadeiro instrutor espiritual, ele se comporta com elevado padrão moral e ético. Ele está comprometido com determinados votos de silêncio. E a personalidade dele já não tem mais ilusões, não se identifica mais com esse planeta aqui. Não está mais afim de ter 500 seguidores. 500? 5 milhões de seguidores no Insta. Entendeu? Os verdadeiros seres espirituais são humildes, discretos. E não se revelam assim a qualquer um, não. Ah,
se fosse assim. Por isso aconselhou o senhor Buda. Se você encontrar uma pessoa e essa pessoa te disser, eu sou Buda, mate-o. Ele estava mandando matar? Peraí, gente, pelo amor de Deus, não. Ele estava dizendo o seguinte, não acredite nisso. Vocês se lembram de determinado instrutor que ensinou nas margens do Mar da Galileia, na região de Cafarnaum e na região da Síria, 100 anos antes do que ensina a igreja? Esse instrutor também disse, se ouvires, eis o Cristo que voltou, está ali. Não escutou, não o escute. Eis que o Cristo que o Cristo se manifestou na sala. Não vá até lá. Eis que está no quarto ou no campo. Não vá até lá. Qualquer semelhança com os ensinamentos do bem-aventurado Senhor Buda não é mera coincidência. Tá bom? Entenderam essa nota que dividiu em volumes e explicou que aqui está a cosmogênese, naturalmente mais complexa, e aqui a antropogênese, antropogênese 3, cosmogênese 1. Naquele artigo que eu mandei para vocês durante o recesso, tem diversas sugestões. Você está livre para começar pelo 1. Você está livre para começar por tópicos. Você está livre para fazer essa leitura preliminar que estamos fazendo de um livro basilar, os fundamentos, e depois ler uma parte do 1 e depois tomar outra decisão sobre como vai estudar. Tenho o prazer de informar que está disponível traduzido em língua portuguesa a seguinte obra: O Plano Divino, de autoria de um teosofista americano chamado Jeffrey Barboca. Ali ele organiza o estudo por tópicos. Procurem esse livro. Acredito que deve constar no catálogo da editora Teosófica. Porque foi lançado recentemente, se não me engano. Eu, para tê-lo, tive que sair, olha. Ele só, na época que eu comecei a estudar, 2006, ele só existia em inglês. Eu poderia ler em inglês, mas quando fui ver o frete, deu um calor. Aí eu saí procurando, será que alguém não se aventurou a traduzi-lo para o português? Por sorte, sim, um grupo no Rio de Janeiro tinha traduzido. Só não havia a publicação ainda. Mas recentemente foi publicado. Alguém me pediu no chat, lá vai. O Plano Divino. Estudo de ADS por tópicos. Autoria Jeffrey Barboca. Sociedade Teosófica, Estados Unidos da América. Tá bom? Esse estudo aí é por tópicos. O nosso estudo ele é basilar, dos fundamentos. Depois nós vamos estudar daqui a introdução e o proêmio. Tá bom? Que é o que vai dar tempo. Até maio. Mas, antes que o grupo de estudo
acabe, eu vou resgatar aquele artigo que já compartilhei com vocês e estudaremos juntos. Aí vocês verão uma série de sugestões para o estudo de A Doutrina Secreta, se organizarão e botarão a mãozinha na massa. Por falar nisso, alguém leu a carta polêmica 88 sobre Deus e sobre a origem do mal e a biografia de Benedictus Spinoza, que eu mandei pelo grupo, não mandei ler, que eu não mando em ninguém. Eu li a biografia, a carta eu comecei a ler, mas não terminei. Muito bem, Juliane, continue agora na carta, que aquela carta é simplesmente uma bomba. Eu também li o Spinoza. Você leu Spinoza? Muito bem. Você viu o que aconteceu com Spinoza só porque ele tinha ideias diferentes? Pois é, né? Foi expulso de tudo quanto é lugar. Isso. E a publicação dos escritos dele só veio muito tempo depois da morte dele, né? E o reconhecimento dele como grande filósofo só no iluminismo. Não, eu fico pasma. Uma vez nós comentamos em outro ponto dos nossos estudos anteriores que tudo que acontece você consegue fazer uma correlação com os espíritos elevados que conduzem, né, os senhores do Dharma e todos os bons espíritos que procuram orientar a humanidade. E eu lembrei que tinha lido em algum lugar que ele, para ganhar a vida, ele era polidor de lentes. Exato, por isso danificou Tanto é que os olhos. ele ajudou o Hugel lá aquelas lentes do telescópio, né? Isso. E você veja que interessante, se tomarmos isso na correlação dos ensinos dele, será que ele não estava polindo as lentes da humanidade para enxergar uma outra verdade? Muito bem. Não seria um iniciado ali trabalhando discretamente. Títulos e honrarias ofereceram aos montes. Nunca quis. Dinheiro e glória ofereceram diversas vezes. Nunca quis. Aí, relação. Quando aceitou, ainda ficou de traidor, né? Uhum. Relação de novo com determinado mestre Galileu Nazareno. Meu reino não faz parte desse mundo. Por quê? Porque o reino é a nossa natureza espiritual interna. O Christus é algo que nasce no nosso coração. Em linguagem oriental, o Atma ou Buddhi, que é a natureza luminosa da mente, também chamada de Bodhicitta, a compaixão sem limites, que não se identifica mais com uma personalidade, se identifica com todos os seres, vence os desejos da personalidade e decide tomar votos no sentido de trabalhar agora pela unidade com o todo. Aí essas pessoas vão ser muito, principalmente em termos de modo de produção capitalista selvagem, destruidor de tudo, essas pessoas vão ser muito bicho grilo nesse mundo. Desde sempre. Tá bom? Mas nós vimos a nota, eu expliquei de forma prática, expliquei que não tem nada de errado, aspas, com o volume 5 e 6, embora seja apenas uma coletânea feita por Annie Besant e C.W. Leadbeater, Charles Webster Leadbeater.
certo? Deve ser lido, sim, tem muita coisa boa, eu já li. Posso lhes dizer de cadeira que tem cada coisa ali que gostei demais. Mas tem uns pontos ali que tem umas interrogações, só o tempo pode dizer. Aliás, em toda a doutrina secreta, Madame Blavatsky, em determinadas partes, ela diz que não é palavra final sobre nada e que não é, uma epístola papal, uma encíclica, que não pode ser questionada. E os próprios mestres teosofistas dizem também que seus ensinamentos devem e podem ser questionados. Eles não têm a pretensão de infalibilidade sobre os seus inscritos. Antes, nos convidam a investigar e julgar. E desenvolver o discernimento. Quando você vai desenvolvendo o discernimento, as coisas vão naturalmente se organizando. Mas esse processo é indolor? Não. Esse processo é doloroso, porque você vai ter que se desapegar de muitas ideias e conceitos. Eu conheci diversas pessoas que não aguentaram, simplesmente disseram, não, isso não é para essa minha encarnação, não. E até se desfiliaram da sociedade teosófica. Foram viver outra vida. Foram diversas pessoas. Entendeu? Porque é preciso estar preparado, é preciso que você prepare a mente e o coração. Gente, é uma coisa pessoal, entendeu? Faz quem quer, quando quer. Não tem uma espada pairando sobre sua cabeça, coercitivamente, compulsivamente te obrigando a nada, exclusivamente nada. Aliás, nós somos livres nesse sentido e os mestres nos querem livres. É uma das coisas que mais me fascina em relação aos mestres teosóficos. Eles nos querem livres. Você quer investigar isso aí? Investigue. Aquilo ali, investigue. Investigue. Agora, ressalva. Procure usar o seu discernimento. Como aquele grande mestre, como a gente vem de tradição cristã, eu vou me remeter a ele direto. O mestre Nazareno, lá da Galiléia, diz, tem que separar o quê? O trigo do joio, que são duas plantas que crescem juntas e são muito semelhantes. Só que uma dá pão e a outra não dá. Isso significa desenvolver o discernimento espiritual. Mas chega de palestra, né? Bora estudar. Então, as 3 novas proposições. Vem mais um parágrafo sob o subtema 3 novas proposições. Quem vai dessa vez? Opa, boa noite, Naldo. Posso ler esse parágrafo? Fique à vontade. 3 novas proposições. A ciência moderna insiste na doutrina da evolução. Da mesma forma o fazem a razão humana e a doutrina secreta. E esta ideia é corroborada pelas lendas e mitos antigos, e mesmo pela própria Bíblia, quando lida nas entrelinhas. Vemos uma flor desabrochando lentamente a partir do seu botão, e o botão de sua semente. Mas de onde vem a última, com toda a sua programação determinada de transformação física e suas forças invisíveis, e, portanto, espirituais, que gradualmente desenvolvem sua forma, cor e perfume? A palavra evolução fala por si mesma. O germe da raça humana atual tem de ter preexistido no progenitor desta raça, assim como a semente na qual jaz escondida a flor do próximo verão. Desenvolveu-se na cápsula de sua flor parental.
o progenitor difere de sua progênie, ainda que apenas levemente. Os ancestrais antediluvianos do elefante e do lagarto atuais eram, talvez, o mamute e o plesiosauro, porque não poderiam os progenitores da raça humana ter sido os gigantes dos Vedas, do Voluspa e do livro do Gênese? Embora seja positivamente absurdo acreditar que a transformação das espécies se deu de acordo com algumas das concepções mais materialistas dos evolucionistas, é ao menos natural pensar que cada um dos gêneros, começando com os moluscos e terminando com o homem, modificou-se desde sua própria forma primordial e distintiva. Certo. Esse comentário está em Isis Unveiled, volume 1, página 152. Eu não sei por que quantas cargas d'água o pessoal não colocou aqui. Isis Sem Véu, o volume em português e a página onde a gente encontra em português. E quando a gente pega esse trabalho para fazer, dá um trabalho. De vez em quando eu tenho esse trabalho. Então, veja bem, minha gente, a ideia de evolução, tá certo? A ideia de evolução tem uma pertinência, mas, de acordo com todos os postulados darwinianos, tudo de acordo com Darwin, não. Darwin acertou muitas coisas, mas não tudo. Depois de Darwin, veio uma corrente de pensadores materialistas que fez uma série de suposições conflitantes. A doutrina secreta põe ordem em toda a casa. Pelo seguinte, ela diz que não é só as espécies e as formas que evoluem. Ela fala de uma evolução, pelo menos tripartida. Evolui a forma, evolui a vida e evolui a consciência. Tudo ao mesmo tempo. E tudo seguindo níveis e padrões. Aí vai ter muito detalhes sobre essa evolução geral, sendo a doutrina secreta, pessoal, um recorte, viu? É como se tivesse bastante coisa antes e bastante coisa depois. E como que a humanidade, no momento, pode apreender isso? Só nos foi dado isso. Tá bom? Mas isso que nos foi dado traz um argumento bem palpável em prol da evolução. Mas, atenção, não é evolução estricto fato darwiniana e da ciência materialista. É evolução num sentido bem mais amplo, muito mais amplo, bem mais amplo mesmo, certo? Porque evolução está escondida em umas palavras mais antigas. No judaísmo antigo, na palavra emanações e emanação. E na Vedanta, usada na doutrina secreta, no budismo esotérico, na palavra manvantara. Tudo isso faz relação a um movimento contínuo e espiral, onde as formas vão sempre evoluindo, retornando ao mesmo ponto para evoluir de novo num ponto superior. Espiral, ó. Tá aqui, aí faz isso, volta para o mesmo ponto, aí já, ó, é mais avançado e mais avançado, ad infinitum. Tá bom? É nestes termos que a doutrina secreta vai apresentar a evolução. E a importância do estudo de Isis Sem Véu, que vocês
farão quando quiserem. Nos 4 volumes disponíveis em português é isso. Porque em Isis Sem Véu, despretensiosamente, Madame Blavatsky foi orientada a jogar todas essas ideias como num quebra-cabeça. Mais tarde, foram tantas as perguntas e questões que surgiram que os mestres chegaram à conclusão seguinte, falada em paraibanês autêntico. Eita, lascou. Agora a gente tem que dar mais informação para esse povo. Aí eles falaram com Madame Blavatsky pouco tempo antes dela morrer e pediram a ela, por favor, para ela escrever mais. Ela, quase morrendo, disse, tá certo, eu escrevo. Ele disse, não se preocupe, o seu corpo físico nós ajudamos você a manter até que a escrita da obra termine. E eles fizeram isso, continuaram mantendo-a viva e ela escreveu tudo. Ficou pronto em 1888 e foi saindo devagarzinho. Aí, aqueles pontos obscuros em Isis Sem Véu são esclarecidos aqui em A Doutrina Secreta. Mas isso é objeto de estudo, estudo profundo. É por isso que a própria Madame Blavatsky, lá naquela reuniãozinha assim, quando o povo estava dizendo, como meus alunos, né, eu aplico umas provas, às vezes, boas, quando eu estava no ensino fundamental e médio, aí um aluno levantava a cabeça e dizia, ô, professor, não tinha uma mais facinha, não? Madame Blavatsky, ela disse que não tem mais facinha, não. Que a mente não pode ser preguiçosa, a gente tem que puxar um pouquinho por ela. Fazer umas catucadas no búdico, e a compreensão da doutrina secreta se dá desta forma aqui. Um estudo que é feito por vocês em base individual, depois reunião onde a gente comenta coletivamente as coisas. É assim que funciona, porque a doutrina secreta não foi escrita para a mente concreta. Isis Sem Véu foi. Mas a doutrina secreta é objeto de compreensão da mente abstrata. É objeto de estudo para quem já está querendo progredir de verdade. Aí é por isso que o grau de complexidade é enorme. Tá bom? Professor, deixe de palestra, bora para o texto, tá certo. Texto. Notas preliminares. Quem vai agora? Posso ir? Tá bom. As instâncias deste volume, juntamente com seus comentários, foram extraídas dos mesmos registros arcaicos que as instâncias da cosmogonia no volume 1. Com relação à evolução da espécie humana, a doutrina secreta postula 3 novas proposições que estão em direto antagonismo à ciência moderna e aos dogmas religiosos correntes. Ela ensina a evolução simultânea de 7 grupos humanos em 7 diferentes porções do nosso globo. B, o nascimento do corpo astral, antes do físico, sendo o primeiro um modelo para o segundo. E C, que o homem, nesta ronda, precedeu todos os mamíferos, incluindo os antropóides no reino animal. Um pé de página a esta proposição indica o vasto número de tradições antigas das quais se pode citar corroborações para os registros arcaicos. Ele diz, veja o Gênesis 2:19. Adão é formado no versículo 7. E no versículo 19 é dito, o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do ar, e depois os apresentou a Adão para ver como os queria chamar. Portanto,
o homem foi criado antes dos animais, pois os animais mencionados no capítulo 1 são os signos do zodíaco, enquanto o homem, macho e fêmea, não é homem, mas a hoste de Sefiró, forças ou anjos, feitos à sua, de Deus, imagem e semelhança. Adão, o homem, não é feito àquela semelhança, nem tal coisa é dita na Bíblia. Além disso, o segundo Adão é esotericamente um setenário que representa 7 homens, ou melhor, grupos de homens. Pois o primeiro Adão, o Cádmon, é a síntese das 10 Sefiró. Destes, a tríade superior permanece no mundo arquetípico, com a futura trindade, enquanto as 7 Sefirós inferiores criam o mundo material manifestado. E este setenário é o segundo Adão. O Gênese, assim como os mistérios com base nos quais foi fabricado, originou-se no Egito. O Deus do primeiro capítulo do Gênese é o Logos, e o Senhor Deus do segundo capítulo, os Elohim, criadores, os poderes inferiores. The Secret Doctrine. Doutrina Secreta em Inglês, volume 2, 16:1. Volume 2, 20. Volume 3, 14 e 15. Doutrina Secreta, editora Pensamento, volume 3, páginas 15 e 16. É. Tá bom. Sefiró, Elohim, Adam Kadmon. Calma. Deixa eu mudar de projeção aqui. Professor, Uhum. deixe eu fazer um comentário aqui, por favor. Claro. Agora, em lendo esse trecho, onde ele diz que existe um mundo anterior à criação. Deixa eu voltar ali o texto um pouquinho. O senhor pode, por gentileza, voltar à página anterior? Posso? Aí. Ele diz que ele ensina a evolução simultânea dos 7 grupos humanos em 7 diferentes porções do globo. Ok. Significa, no meu entendimento, que haveriam 7 aldeias, é isso? Espalhadas pela Sim, Terra, 7 núcleos. e 7 onde foram se núcleos foram desenvolvendo distribuídos. simultaneamente 7 grupos de homens. Certo. Certo, muito bem. O B, o nascimento do corpo astral antes do físico, sendo um primeiro um modelo para o segundo. Isso não lembra Platão com o mundo das ideias? Onde o mundo Perfeitamente. perfeito todo estaria pronto, e daí sim ele vem para o mundo se tornar uma substância física? Perfeitamente, Dilceia. Perfeitamente isso. Tá certo? Fantástico, como tudo é dito de várias formas ao longo da história, com a mesma verdade. Exato. É por isso que é Teus, Sofia. Enquanto existir humanidade, haverá Teus, Sofia, em diversas línguas, com diversos símbolos, mas dizendo exatamente a mesma coisa. Então, Sefiró, Adam Kadmon, primeiro Adão, segundo Adão, 7 Elohim, 3 supremas. Vou ter que mudar um pouquinho de tela, só um instantinho.
Este trabalho me foi pedido pela Seção Nacional, pelo irmão Luiz Paulino, que conduz o estudo da doutrina secreta toda sexta-feira. É um trabalho extremamente cabalístico, que tem a ver com essas coisas que Madame Blavatsky está explicando. No judaísmo antigo, as emanações que criam o universo e o homem procede de uma negatividade, de um ponto do qual não se pode dizer nada. Ein, Ein Sof, Ab. E daí emanam 10 hierarquias criadoras. 3 delas ocupam-se da criação dos deuses. Por isso são chamadas de tríade superior. E deram origem a todas as tríades de todas as tradições. Egito, Horus, Ísis e Osíris. Babilônia, Ea, Enil, Enlil. Índia, Vishnu, Brahma e Shiva. Cristianismo moderno, Pai, Filho e Espírito Santo. E esses 3 são um. Por quê? Porque tudo emanou de Keter, a primeira evolução. O mesmo ensinamento diz que para criar o homem e o mundo físico, as Sefira restantes entraram em operação. Então, aqui apareceram hierarquias de deuses e de anjos que saíram criando o universo, sendo o universo material a 10ª, a Terra e o homem na 10ª. Os Elohim estão contidos nestas hierarquias aqui, as 7 hierarquias criativas. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com a última, né? Com a última, Malkuth. Certo? Então, a partir daqui, vem o Deus criador do primeiro capítulo do Gênesis. E o Adão que veio antes de todos os animais. Observem essa figura aqui, certo? Deixa eu tentar uma ampliação. Essa figura aqui é chamada de Adam Kadmon, porque é o protótipo do homem e de tudo que vem junto com o homem na criação. O homem trouxe junto de si, plasmado em sua aura energética, todos os modelos animais. Então, uma vez que o homem se manifestou em forma etérica, os animais foram se manifestando em forma física. Depois se encontraram os dois em forma física, homens e animais. É quando Adão é apresentado aos animais. Portanto, essa figura aqui, englobando as 7 sefirós inferiores, são chamadas de... As 7 sefiras inferiores são chamadas de Adam Kadmon. Sefiró é o conjunto de todas as esferas da Cabala. Sefirá é cada uma em separado. Esta palestra encontra-se disponível no YouTube. Procurem Doutrina Secreta _ 12 de novembro de 2021. Aí vocês vão ver essa cara feia aqui explicando tudo isso com mais detalhes. Tá bom? Tá ok? Quase ok, né?
Tá bom, é assim mesmo. Eu tive a oportunidade de ver, foi realmente muito bom. Muito Parabéns. obrigado, Dilceia. Parabéns. Então é isso, gente. Agora, por que o corpo astral? Porque as primeiras formas humanas eram etéricas. Diz, Tatiana. Põe aí no chat o nome da palestra para a gente poder achar depois. Tá bom, vou pôr agora, porque se eu não puser agora, Tic-Tac esconde. Obrigada. YouTube, vírgula, doutrina secreta, underline, 12 de novembro de 2021. Assim, no canal da Sociedade Teosófica. É lógico. Primeiro você vai no YouTube e procura o canal da Sociedade Teosófica. Aí, na barra de busca do canal da Sociedade Teosófica, você coloca Doutrina Secreta, underline, 12 de novembro de 2021. E tem a continuação, em 19 de novembro de 2021. A continuação da mesma instância, porque pediram que eu explicasse da instância 3, os slocas 3 e 4, que falam das hierarquias criativas. Para falar disso, Madame Blavatsky recorreu primeiro à Cabala e à Árvore da Vida, que representam tais hierarquias. Aliás, em A Doutrina Secreta, no meio de tudo, tem o melhor curso de Cabala que você poderia imaginar. Porque ela recorre à Cabala para explicar muita coisa. Ela recorre à Cabala de um lado e à Vedanta de um outro. A Cabala e ao Anugita e aos Puranas. Mostrando o quê? Mostrando que as coisas se encaixam. E mostrando o quê? Mostrando que a Cabala é filha dos Puranas. Os Puranas vieram primeiro, depois veio a Cabala. Por isso que é idêntico. Mas está tudo simbólico. E, antigamente, esse conhecimento só estava disponível no Santo do Santíssimo dos Templos. E, hoje em dia, apenas a Sociedade Teosófica, com idoneidade, fala disso de forma clara, aberta, sem tocar em pontos que possam ser misticamente, energeticamente prejudiciais. A Cabala e a Yoga têm uma parte energética que, se você não estiver pronto para, causa alguns distúrbios. No Ocidente, a principal vítima recente que eu posso citar foi o célebre estudioso da Cabala, Aleister Crowley, que ficou totalmente lelé da cuca. Aleister Crowley, você deve estudá-lo até determinado ponto, porque depois de certo ponto, até Dion Fortune, que é uma grande iniciada e muito idônea, que tem um ótimo livro sobre Cabala intitulado A Cabala Mística, se afastou dele, porque percebeu que o bagulho estava nervoso perto do Aleister Crowley, ok?
Mas o Aleister Crowley contribuiu muito para a nossa compreensão da Cabala. Tem um cara mais idôneo, MacGregor Mathers. Ele tem um livro chamado Cabala, mas é muito complexo para o leigo. Eu recomendo que você comece pela Cabala Mística de Dion Fortune. Pelo menos ela é muito fiel, devotada. Textualmente, ela diz que tem votos e que não vai violar os votos, só vai revelar o que pode. E ela não viaja na maionese. Cabala para enriquecer, cabala para trazer o amor em 3 dias, cabala para fritar ovo, para fazer risoto. Não, tem nada disso. Tem a explicação das coisas, direitinho. Porque, como tudo que diz respeito à sabedoria esotérica, no mundo moderno, degenerou e tem muita gente falando muita bobagem. E o pior é que tem muita gente que cai nas bobagens que muita gente fala. Eu só cito escritores que a sociedade teosófica foi me conduzindo até eles aos pouquinhos, entendeu? E quando qualquer obra que eu estou lendo vai se desviando, eu digo, bem, até aqui foi bom, mas bye-bye, so long, farewell, au revoir. Não está mais dando para mim aqui, paro, deixo aquele livro para lá, porque não contribui mais. Você deve buscar coisas que contribuam para o seu desenvolvimento espiritual e evolução de sua consciência. Não nada que vale prejudicar, nem descambe para o desenvolvimento precoce de mediunidade, que pode ser muito perigoso. Se você não é médium de nascença, não convém desenvolvê-la. Nem descambe para o despertar precoce e instantâneo de Kundalini. Estas coisas só com mestres habilitados. E muita gente que anda falando disso não sabe nem para si o suficiente. E já houve muitas coisas. Assim como a Cabala é perigosa nas palavras passe, a yoga é perigosa na Kundalini. E a gente sabe, dentro da sociedade teosófica, que alguns teosofistas disseram, não, mas eu quero, e foram lá e perderam a saúde. Muitos deles enlouqueceram no afã de desenvolver Kundalini sem a presença de um grande mestre adepto habilitado. Você só consegue a presença e assistência de um grande mestre desse quando você cumpre as regras e requisitos ancestrais, que são as mesmas desde os templos egípcios. Eu falei na aula anterior de candidato e a origem da palavra candidato e de cândido. Pureza, né? É ou não é? Pureza é o principal requisito. Existe um escrito chamado A Escada de Ouro, que o mestre Moria deu a Madame Blavatsky. E o primeiro degrau é vida limpa. Então, ele já disse tudo. Para começar, a vida limpa. É o primeiro degrau. Então, nós precisamos ser humildes e admitir até onde nos é possível chegar na caminhada nesta encarnação. Se a gente esbarra num ponto onde não é positivo, vamos fazer o bem, vamos fomentar o amor, a fraternidade, as boas ações, fazer a reforma íntima. Eu acho lindo esse ensino dos irmãos espíritas. Fazer a reforma íntima. Crescer por dentro, deixar de picuinha, aprender a perdoar, aprender a amar de verdade.
deixar de fazer, como o Buda disse, né? Deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem e controlar a mente. Pronto. Não haverão outras encarnações? Seguramente haverão. Com essa preparação, em uma encarnação futura, a gente dá um plus e recebe mais conhecimento. Tá bom? Hoje é palestra, mas tem que explicar, né? Então, agora sim. Sefiró, Sefirá, Adão, Bíblia, tudo. Aí, a doutrina secreta, conclusão, que lhe retire, ce sont 8h19, faltam 19 para as 8. Eu acho que dá para a gente beliscar. Bora beliscar aqui? Conclusão. Então, tem a nota que está disponível para leitura. Vamos lá? Quem gostaria? Tá bom, vou eu. Tá bom. Nota. A doutrina secreta inclui em sua vasta abrangência não só a grandiosa metafísica da tradição esotérica, como também a história da evolução de todas as formas de vida sobre o nosso planeta e uma perspectiva do futuro que aguarda a humanidade. Além dos fatos além dos fatos disponíveis à ciência, enquanto se restringe ao uso de seus instrumentos tradicionais, existem outros preservados nos anais ocultos e acessíveis àqueles que desenvolvem em si mesmos as faculdades necessárias. Dá um pause aí, Elisa. Aham. Bibliotecas enormes, registros que só são acessíveis a discípulos evoluídos. Por que Madame Blavatsky conseguiu? Porque ela se desenvolveu. Quando ela chegou lá disfarçada de homem, quando ela tirou a roupa de homem, o Panchen Lama a reconheceu. Os outros lamas disseram, uma mulher, como é que ela conseguiu entrar aqui? Dizem que o Panchen Lama mandou todos ficarem em silêncio e disse, uma mulher, porém bodhisattva, venha. E saiu com ela, levando ela para o interior lá, ó, de áreas lá que, assim, acesso restrito. Quando ela entrou no pequeno Tibete. Ela tentou entrar lá 2 vezes. A primeira vez, a autoridade inglesa que tomava conta da fronteira disse, de jeito nenhum, que é perigoso demais, a senhora volta para a Europa agora. Aí ela disse, é? Esperou um pouquinho, e um grupo de peregrinos que queriam entrar até lá, ela se disfarçou e foi com eles. Determinado ponto do caminho, teve como que uma blitz dos guardiões. O grupo de peregrinos foi barrado e ela não. Ou seja, já estava todo mundo lá dentro esperando por ela, né? Porque ela estava preparada para entrar aonde? Entrar nisso aqui, ó. Nos registros outros, preservados nos anais ocultos e acessíveis àqueles que desenvolverem em si mesmos as faculdades necessárias. Estão lá até hoje. Tem manuscritos, tem livros que são protegidos pelos monges de contato com ocidentais e com outros povos lá orientais também,
a ferro e fogo. Eles não dão acesso a ninguém, só a quem tem credenciais fornecidas pelos mestres. Certo? Desculpe, Elisa, pode prosseguir. Quem tem padrinho não morre pagão. Ao proporcionar vislumbres da tradição secreta para uma época em que as forças de uma ciência materialista se batiam contra posições entrincheiradas da religião supersticiosa. Madame Blavatsky procurou mostrar as limitações de uma e a cegueira de outra. O quíntuplo objetivo de sua obra foi delineado claramente no prefácio: mostrar que a natureza não é uma concorrência fortuita de átomos e conferir ao homem seu verdadeiro lugar no esquema do universo. Resgatar da degradação as verdades arcaicas que são a base de todas as religiões. Revelar, até certo ponto, a unidade fundamental da qual todas surgiram. E, finalmente, mostrar que a ciência da civilização moderna nunca se aproximou do lado oculto da natureza. A conclusão mostra alguma coisa do terreno coberto pela autora nas tentativas de alcançar aquele objetivo. Certo. Apesar de... Lembrem-se agora da carta 1 do Mahashohan. Tudo a ver, né? As duas tendências e a revelação dos mestres veio no meio para mostrar alguma coisa. Por isso que eu comecei esse curso com a consideração da carta única do Mahashohan. Tá certo? Quem quiser, releia de novo, reveja de novo a primeira palestra, tá bom? Elisa, desculpe, pode prosseguir. Tudo bem. Apesar de Madame Blavatsky se referir na última sentença a outros volumes quase terminados, não se encontrou nenhum manuscrito que correspondesse à descrição. Alguns papéis deixados por ela foram publicados por Anne Besant como sendo o volume 3º, o volume 5º da edição de Adyar, juntamente com certos papéis que originalmente circularam privativamente entre os estudantes da sua escola esotérica. Bomba! A doutrina secreta está aqui, mas nem tudo foi publicado. Os mestres, em sua presciência, não deixaram que se publicasse os volumes 3 e 4. Madame Blavatsky, em correspondência, diz o que tem. Ela diz que nesse volume 3 e 4, que ela terminou poucas semanas antes de morrer, tem a história, a biografia dos principais iniciados do Ocidente. E no 4, muitas informações sobre os mistérios antigos e maiores que aconteciam dentro dos templos. Certamente, houve no lançamento de determinada obra recente, que é um estudo cronológico de A Doutrina Secreta, de autoria de um estudante americano, Daniel Caldwell, do qual eu humildemente participei da revisão, não da tradução, Madame Blavatsky deixa claro que tem esses 3 volumes. E quando a gente estava, membros da Sociedade Teosófica, discutindo, a gente chegou à seguinte conclusão: talvez os mestres não tenham decidido entre si que não é o momento de aparecer o 3 e o 4 ainda para a humanidade. Então, temos que nos contentar com o 1 e o 2, que eu digo para vocês já é muita coisa. E, certamente, as coisas que estão no 3 e no 4
no estado de egoísmo que a mente humana se encontra, poderiam ser mal usadas, causando prejuízo à humanidade. Tá bom? Como foi, gente, a antropogênese do volume 3. Hitler era aficionado por coisas ocultas e ele era assessorado por determinado mago não identificado. O mago fez uma leitura translocada de A Doutrina Secreta, volume 2, que é o volume 3 em português, que redundou naquela teoria nazista de higienização racial, da existência de uma raça ariana superior. Até o nome ele tirou, ariana, esse nome é tirado dos escritos, dos anais da doutrina secreta, e que, para acelerar a evolução, era importante destruir as sub-raças. Sabem a que isso levou, não é? Ao Holocausto. Então, de uma forma ou de outra, um entendimento deturpado de alguma coisa presente em A Doutrina Secreta já prejudicou a humanidade, desta que nós temos. Imagina as coisas que tem nesses volumes não revelados ainda. Mas tudo isso, gente, é muito controvertido. Há quem diga que o que Annie Besant e Leadbeater publicaram, volume 6, 5 e 6, é exatamente os volumes 3 e 4. Mas as evidências falam contra, quando se pega essa correspondência cronológica de Madame Blavatsky e se lê o que ela está escrevendo. Porque quando a gente procura lá nos volumes 5 e 6, não é exatamente o que ela diz, que tinha escrito. Então, de alguma forma, os mestres selecionaram e guardaram para si essas partes. Meios para isso eles têm. Né? Nunca se iludam. Os mestres têm meios para revelar quando querem, ocultar quando querem. E é assim desde que a humanidade é a humanidade, desde que o mundo é mundo. Tá bom? Então, só faltam 7 minutos. Da doutrina secreta à conclusão, olha que parágrafo grande. Não vamos entrar nisso agora, não. Vamos parar um pouquinho. Faltam apenas 6 minutos para as 8 horas. Pelo meu computador, pelo meu relógio, já são 8. Eu faculto a palavra a quem tem algum comentário a fazer, um breve comentário, porque é melhor pararmos agora do que entrar num parágrafo longo e deixar aquele negócio cortado. Não é? Então, quem quiser dizer alguma coisa, pode. Boa noite, Francinaldo. Eu queria fazer uma pergunta. Você comentou da gente ter o cuidado de não procurar desenvolver mediunidade, mexer com Kundalini, esse tipo de coisa, né? Eu queria saber qual que é a relação que existe entre os sonhos, né? Eu acho que talvez seja alguma coisa similar, alguma coisa inicial, talvez, né? Nesse sentido. Qual que é a relação que haveria dos sonhos com o plano astral, né? Com aquele baixo astral, digamos, com a questão dos cascões, né? Então, assim, eu queria saber se de alguma forma, se quando a gente sonha, pessoalmente eu tenho muito sonho com pessoas que já faleceram, né? Eu tenho muitos sonhos de sair, enfim, de passear à noite, né? Eu queria saber que tipo de orientação, ou de pensamento tem a sociedade em relação a isso. Bem, a sociedade teosófica lida de maneira muito cuidadosa com a questão da mediunidade. Algumas pessoas têm mediunidade de nascença. Essa pode ser adestrada
e controlada, até que a pessoa feche sua concha astral e os fenômenos fiquem sob o seu controle. No que diz respeito aos sonhos, o que acontece é o seguinte: toda noite, quando a gente vai dormir, uma parte consciente principal nossa deixa o corpo físico. Dependendo da evolução espiritual da pessoa, ela fica só pairando sobre o corpo físico e não vai muito longe. Mas pessoas espiritualmente mais desenvolvidas transcendem e sobem para determinadas camadas do plano astral, onde tem contato com seres que estão no astral. Daí muitas pessoas terem sonhos com falecidos. Eu mesmo já tive um sonho muito lúcido com meu pai falecido, que me cobrava determinadas coisas que faziam sentido. A cobrança que ele estava fazendo. Agora, isso tudo foi uma experiência tão marcante e tão importante para mim, que ao despertar, o meu cérebro físico registrou. O cérebro físico nem sempre registra tudo que acontece com a nossa consciência lá no mundo astral enquanto dormimos. Quem chegou a um estudo sobre isso pela primeira vez de forma científica foi o doutor, o neurologista austríaco Sigmund Freud. Na constituição de sua ciência, a psicanálise, o primeiro livro publicado é A Interpretação dos Sonhos. Mas em Freud, tudo fica muito fisiológico. Jung. Porque ele era materialista e ele queria criar uma ciência, ele não poderia viajar na maionese. Quando um discípulo seu disse: há de haver algo de místico nisso. Falo de Carl Gustav Jung. Começou a expandir o inconsciente para fora do homem e admitir alguma plausibilidade em coisas como tarô, astrologia, por causa do inconsciente coletivo, e isso envolve também os sonhos, Freud gentilmente convidou a se retirar da psicanálise e chamar os seus estudos por outro nome. E aí, então, ele chamou de psicanálise, de psicologia analítica. E Jung é o mais teosofista dos psicólogos. Eu leio bastante ele, o que ele diz. Tem hora que parece que eu estou estudando nas obras teosóficas as coisas que ele diz. Bate perfeitamente. Então, ele fala que a mente capta arquétipos durante os sonhos. É possível que a gente encontre ancestralidade durante os sonhos. Ele fala da presença, que eles chamam o homem velho de 2 milhões de anos, o self. Ele fala que, para além de nós, que ele chama de persona e sombra, a personalidade, existe o self. Em diversas entrevistas dele, que eu ando lendo, ele chama o nosso ser real, que seria a porção espiritual, do homem velho de 2 milhões de anos. E esse homem velho de 2 milhões de anos, ele é a fonte de informação de muitos dos nossos sonhos. O problema é, o nosso cérebro físico, no estado de evolução em que se encontra, não registra todas as informações. E também vale a pena observar o lado fisiológico dos sonhos. Os sonhos, em sua maioria, Freud tem razão nisso aí, funcionam como limpeza do HD, de todas as impressões que a gente tem durante a vida e de construtos que a gente tem embaixo da barra de recalque do inconsciente. Coisas que o nosso inconsciente ele tem que administrar, porque na nossa vida consciente a gente não se permite. Por exemplo, desejos proibidos. Então, você pode ter sonhos muito interessantes com coisas que você deseja, mas não admite que deseja. Mas aí é Freud, tá bom?
Leonardo, isso serviu para alguma coisa? Sim, você viu, sim. Eu até tenho o livro do Jung aqui, o livro dos símbolos, né? Nossa, símbolos, esqueci, mas eu tenho o livro, o negócio é que eu não tenho tempo para ler, né? O homem e seus E símbolos. o homem e os símbolos, né? E assim, eu tenho muito problema com sonho, com sonho, na verdade, né? E eu passei por uma experiência na qual eu achava que era uma questão apenas minha. Eu fui criado testemunha de Jeová, meu pai já faleceu. E aí eu passei por uma situação na qual, quando eu ia dormir, a minha coberta, alguém puxava a minha coberta, né? E aí, só que eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doido. E aí eu coloquei que era coisa da minha cabeça. Aí um dia à noite eu levantei, isso já tem já uns 6 ou 7 anos, e aí a minha mãe, testemunha de Jeová, estava sentada no sofá com a cabeça baixa. Perguntei, mãe, o que foi, mãe? Ela não me falou o que era, né? Ela foi me falar no dia seguinte. No dia seguinte, a minha mãe me chamou e virou para mim e falou: olha, eu não sei o que você está fazendo, não sei com que você anda mexendo, mas eu quero que você pare, porque eu estou deitado, estou dormindo e tem uma presença no quarto que está me puxando a coberta, né? Então, assim, a minha mãe é testemunha de Jeová, né? Testemunha de Jeová tem muito medo desse tipo de coisa. E no meu caso, eu já tive sonhos muito bons. Já você falou desse velho aí, desse ancestral. Eu já sonhei que eu entrei numa casa, por Eu exemplo, não, Jung. Jung. Desculpa. Eu sonhei, por exemplo, que eu entrava numa casa e essa casa começava a voar sobre o planeta e alguém, esse alguém, essa pessoa que estava comigo virava assim para mim e falava: olha, isso aí é o Aeon. Eu nem sabia o que é Aeon, na verdade, ainda nem sei. Assim, mas enfim, uma espécie de instrução, né? Mas enfim, voltando àquele cenário. Isso estava acontecendo e aí, cara, eu fiquei meio assustado, né? Como a minha mãe saiu da casa que a gente estava, e aí eu passei a dormir sozinho. Uma vez eu tive um problema de coluna e aí eu fui dormir no quarto da minha mãe, cama de casal. Meu quarto era uma caminha de solteiro apenas. E aí, certo dia à noite, eu mexi meu cotovelo de lado e tinha alguém do meu lado, né? E quando eu me virei, meu pai virou para mim, que já faleceu já há bastante tempo, né? Tem mais de 10 anos que meu pai faleceu. Cara, eu vi o meu pai à noite, assim, na penumbra, ele virou para mim: sou eu, meu filho. E eu estava dormindo na cama da minha mãe, né? Então, quando eu virei assim, mas é o tipo da coisa que eu tenho e eu pisco e em seguida desaparece. Eu já travei batalhas, cara. Eu já travei batalhas assim de essa história de puxar a coberta. Certa vez puxou a coberta e eu falei: não, você não vai levar minha coberta. E na penumbra eu olhava e via que tinha alguém, entende? Sabe o que é você estar deitado naquela coisa que não está absolutamente escuro, está um pouquinho levemente claro, e eu vejo que tem alguém lá puxando. E aí eu comecei a batalhar pela coberta com essa figura, né? E aí, não, você não vai levar. Eu falei que não ia levar, sim. Cara, e eu olhava para o quarto, e era o quarto, e era o cenário, né? E, enfim, aí por fim ele desistiu da coberta e começou a pegar a concha a coxa na qual estava deitado em cima. E quando ele puxava a coxa, eu era carregado também, porque eu estava em cima dela. Aí nessa hora eu tive que apelar para Jesus Cristo. Enfim, eu tenho muito problema com sonho, muito tipo de sonho, diferentes tipos de sonho. Assim, esse tipo de coisa às vezes me preocupa. E aí eu li um livro sobre viagens astrais, e esse livro ele tinha algumas visões tanto espiritualistas quanto de cientistas, né? Tem um cientista bom que ele nossa, não me lembro o primeiro nome dele, mas o nome dele é Bohm, Bohm. E lá ele dá David, né? Ele tenta dar uma explicação científica para isso usando a ciência quântica. Inclusive, no dia que isso aconteceu, que eu travei essa batalha da coberta, lá da puxada da coberta com essa figura, eu estava com um livro dele na mesinha do lado da cama, e aí quando eu acordei, eu olhei para ele e vi o rosto dele no livro. Cara, naquele dia eu senti uma tranquilidade, peguei e deitei. Quer saber? Enfim, não me senti assustado, mas eu tenho sonhos assim, cara, que parece assim, que no dia seguinte se comprova, vira fato real do mundo real. Então, assim, eu questiono muito, porque eu pessoalmente eu tenho muita dúvida em relação a Jeová, digamos assim, né? Como eu fui testemunha de Jeová, fui criado testemunha de Jeová,
eu cheguei a uma conclusão, mas é uma conclusão minha, pode parecer loucura, que Jeová é uma espécie de Elohim, que parece que perdeu o juízo, entende? E pelo menos quando eu leio, eu até fiz, é muito significativo para mim essa aula de hoje, quando foi explicada essa questão dos sefirotes e a questão do Gênesis, né, do livro do Gênesis. Eu acho que o livro do Gênesis, a gente as pessoas se preocupam em entender o livro de Revelação, de Apocalipse, mas parece que ninguém se preocupa com a Gênese, quando eu acho que a Gênese, pelo menos para mim, é uma coisa que está muito pouco explorado, digamos. E é o livro mais difícil de toda a coleção da Torá. É o livro mais difícil da Torá. Certo? Gênesis é o livro mais difícil de toda a Torá. Sim, eu acredito completamente. Certo? Mais esclarecedor, provavelmente. Então, o que eu posso te recomendar em termos práticos? Faça um ritual detalhado antes de dormir. Foi nos ensinado na tradição um instrumento poderoso de defesa de origem cabalística. A Igreja Católica colocou suas palavras, mas o que importa é o mudra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao fazer isso, você fecha a concha astral. Você diminui os fenômenos. Certo. Certo? Sim. Os padres não poderiam nos ensinar como, mas, na verdade, é Keter, Tífera, Geibra, eu li que a própria oração do Pai Nosso, eu leio muito, na verdade tem muito tempo que eu leio teosofia, mas eu começo a ler e aí acontece alguma coisa na minha vida que me tira completamente. Eu li inclusive que a oração do Pai Nosso, existe uma relação entre a oração do Pai Nosso e as Séfiras, né? Nossa, eu sempre não sei se eu falo correto. Total. E eu fazia essa oração. Sefiró, no plural, Sefiró, no singular, Séfira. Eu aprendi a fazer essa oração, mas, cara, de tempos em tempos, o meu estudo, eu não sei o que acontece, é como se a minha mente ela apagasse, ela fosse deletada, e eu acho que tudo que eu estudei, parece que de tempos em tempos eu perco, né? Tá certo. Primeira dica, a persignação, porque ela tem origem cabalística e ela é um forte sinal de proteção contra presenças astrais. Segunda dica, mantenha-se afastado de influências negativas antes de dormir, não veja nada violento, não veja nada impróprio no sentido moral, nada que lhe faça sentir mal antes de dormir, certo? E use o mantra sagrado Om, que é uma explosão de luz quando pronunciado. Primeiro pronuncie o Om audivelmente. Om. 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 Depois balbucie o Om inaudivelmente. Por último, repita mentalmente. Continue repetindo até adormecer. Porque quando você verbaliza, você está injetando luz no físico. Quando você balbucia, no emocional astral. Quando você repete mentalmente, nos corpos mais sutis, espirituais. A escritora teosófica Clara Code nos recomendou ambas as formas de defesa. Certo? E um dos livros de Clara Code, que eu não me lembro agora. Eu acho que é... qual é aquele livro que ela fala do discipulado?
Esqueci. Quando eu esqueço assim, haja ferro. Eita ferro, vai demorar. Mas foi uma teosofista, Clara Code, foi dela que eu aprendi essas duas formas de defesa psíquica. As escolas de mistério? Sim, as escolas de mistério. Tá bom? E vá reduzindo, ó. Tem certas vibrações que não são boas. Escutar heavy metal não é bom, assistir filme de terror não é bom. Muito filme violento antes de dormir não é bom. Livros bons, livros, por exemplo, a própria Bíblia nos Salmos, perto da cabeceira, ler um antes de dormir é bom. Yoga Sutras, sutras budistas, sutras da yoga antes de dormir, os Upanishads, é bom. Alguma coisa leve que faça com que seu contínuo mental vibre numa frequência bem elevada. Aí essas tendências tenderão a se afastar. Mas caso em estudo você descubra que você tem uma mediunidade de nascença, procure investigar essa mediunidade com a ajuda dos irmãos espíritas. Mas entendam o que eles chamam de desenvolver, entenda por controlar. Porque quanto mais a gente melhora a nossa conduta, nossa fala e nossos pensamentos, mais a gente refina a nossa atmosfera psíquica e mais se afastam de nós determinadas emanações astrais. É por isso que os médiuns, até entre os kardecistas, quando eles querem se controlar mesmo, eles levam uma vida de estrita moral, bem regrada e tudo. Porque sabem que, se não fizerem isso, vão ficar à mercê daquelas entidades que vêm e bagunçam a vida deles toda. Eu pessoalmente nunca falei disso a respeito com ninguém, mas uma coisa que eu gostaria, eu vou dizer uma coisa assim, eu li o livro da Annie Besant, que é a Sabedoria Antiga, e, nossa, eu gostei muito quando eu cheguei na parte do Devachan, né? Assim, caramba, como eu imagino um lugar de estudo. Na verdade, eu tenho um local que eu uso só para estudar, inclusive daqui a pouco eu vou para esse lugar, né? Então, assim, poxa, se eu pudesse alcançar, se tivesse uma forma de desenvolver isso para ser como foi o sonho lá do qual essa casa saía voando e eu estava dentro dela com alguém me explicando algumas coisas, caramba, seria o máximo. Mas, enfim, não quero prolongar mais, já foi demais. Tá certo. Então, lembre-se, sentiu a presença, persignação, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Om 3 vezes. Om vibrando, vocal, Om sussurrado, Om mental e Om até você sentir que o negócio desaparece. E normalmente desaparece porque não aguenta a intensidade da luz do Om, que é o pranava, que é a palavra mais sagrada que existe. Tá bom? Então, hora de encerrar. Já passou, inclusive. Deixa eu ver, tem uma pessoa aqui que tem uma reformulação do mantra que é muito interessante, chama-se... Primeira letra do nome é Dilceia. É ela hoje que encerra para nós. Vamos lá. Vamos para a versão mais... Deixa eu só até pegar. Senhor, não haja. Ó vida plena, que vibras em cada átomo, ó luz eterna,
que brilhas em cada criatura, ó amor imortal, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros seres. Om Shanti, Shanti, Shanti. Paz a todos os seres. Muito obrigado pela paciência de me aturar. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. gratidão. Namastê. Namastê.